Acontece mesmo, viu? Porque, olha, a gente já começa a edição com apuração quente. O CNN 360 te conta, então, que as iniciativas, a avaliação do governo sobre as iniciativas de alas ligadas ao governo de Donald Trump nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pois é, a gente está falando do quê? A gente está falando de críticas abertas de Donald Trump e de Elon Musk, de ação na justiça, de projeto de lei lá no Congresso dos Estados Unidos. Pois bem, eu conversei com fontes do governo brasileiro que me contaram o que realmente pensam estar por trás dessas medidas. Aqui no governo brasileiro, eles não acreditam que essas medidas sejam em defesa da democracia, como vem sendo alegado pelos americanos. Também não acham que sejam ofensivas para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria um injustiçado. Não. Aqui no governo brasileiro, a avaliação é a de que se trata de business. Pois é, a avaliação que, na verdade, o governo Trump está tentando abrir caminho para as big techs, para as grandes empresas de redes sociais, como o X de Elon Musk, a Rumble, a Meta, para elas poderem agir livremente no Brasil e também em outros países do mundo, sem se submeterem às legislações locais. Embora seja um tema muito polêmico aqui, porque daí você vai ter repercussão aqui no Brasil. Embora seja um tema muito polêmico aqui no Brasil, o diagnóstico das autoridades brasileiras é de que, de fato, essas medidas só reforçam ainda mais a urgência, na visão do governo Lula, de se discutir a regulação das big techs aqui no Brasil. E a gente está falando de discutir regulação como lá no Congresso Nacional. Então, há essa avaliação de que essa discussão é mais do que urgente e essas medidas mostram o quão urgentes são. Por outro lado, o governo Lula vem enfrentando um caminhão de temas que geram desgaste com a população, como inflação, enfim, tudo isso que você está acompanhando. Só que agora, esse tema, embora seja visto como urgente, não tem clima no Congresso para empenhar capital político do governo para tocar esse tema. Por quê? Porque esse é também um tema de polêmica, né, Yuri Pita? Não é um consenso. Quando se fala em regulação das redes, as pessoas pensam sim, será que vem censura por aí? É uma preocupação. E o governo, embora saiba, faça essa leitura de que é um tema urgente e essa ofensiva contra Alexandre de Moraes sublinha ainda mais essa questão, não tem como comprar mais essa briga nesse momento de desgaste em que o governo luta para tentar estancar a sangria da popularidade. Quanto a essa questão do momento de fragilidade perante a opinião pública impacta quaisquer movimentos do governo nesse momento, né, Débora? É impressionante isso. E como você disse na nossa abertura, toda essa discussão relacionada às big techs e a forma de atuação delas não é uma discussão exclusiva do Brasil nem dos Estados Unidos. Basta ver o quanto isso está ganhando, avançando na União Europeia, que é o que o governo Lula toma como sua referência, e daí o quanto o governo americano, que não gosta do que a União Europeia está fazendo, também acaba repercutindo por aqui.